afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas tardes, Brasil. Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. Hoy tenemos con nosotros a uno de los grandes de la izquierda mundial. ¿Qué les digo? A un coloso, uno de los referentes con los que cuentan los pueblos del mundo en su lucha y su independencia y soberanía por lograrla. Fray Beto, gracias por estar aquí. Nos honra usted con su presencia. Buenas tardes allá en Gracias, Brasil. Héctor, por la invitación. Usted es un poco exagerado en mi presentación, pero de qualquer maneira, isso queda por tu cuenta y no por mi cuenta. Yo quiero dar... Yo asumo la responsabilidad de mis comentarios cada vez que leo una biografía suya, ver la amplitud y los alcances de sus acciones y sus palabras, y cuando menciono su nombre en referencia a otras personalidades de izquierda, ver cómo dicen, Fray Beto, la verdad le digo, usted es uno de los grandes referentes con los que contamos en el mundo de la izquierda para poder lograr y llevar a cabo esa lucha tremenda por lograr la independencia y la soberanía. De eso no me cabe duda. Sé que usted es muy modesto y pues bueno, yo asumo la responsabilidad de mis comentarios sobre usted. No se preocupe por Muchas eso. gracias, Héctor. Muchas gracias. Bueno, Mire, dígame, por favor. no, es un gusto estar aquí con ustedes y hablar para tanta gente que acompaña tus emisiones y dizer que esse é um momento muito complejo que estamos vivendo em continente americano. Bueno, a melhor notícia não é uma notícia ideal, mas é uma boa notícia. Ha sido John Biden renunciar a sua candidatura em Estados Unidos, porque a vitimização de Trump, como passou em las eleições de Brasil em 2018, em que Bolsonaro ha sido herido durante a campanha eleitoral, e essa vitimização, sumada ao hecho de Lula estar na cárcel, ha permitido que Bolsonaro fosse elegido presidente de Brasil. E agora, com esse atentado a Trump, isso seguramente ia a garantizar a ele, comparado a Biden, uma eleição segura. Pero o hecho de Biden se dar conta de que não tem condições físicas e psicológicas de seguir à frente de Estados Unidos, sobretudo de enfrentar uma dura campanha eleitoral e ceder seu lugar a Kamala, ha sido muito importante, porque Kamala cria uma situação muito embaraçosa para Trump. Por ser mulher, ou seja, Trump não pode fazer muitos chistes com Kamala, porque isso pode significar a perda de apoio das mulheres, que são maioria em o colégio eleitoral, e por ser uma mulher negra, também isso conta muitíssimo, considerando que Trump é um racista assumido, homofóbico, misógino, que tem vários processos de abusos sexuais. Então, tudo isso
ha favorecido mucho, como las encuestas ahora demonstran en Estados Unidos, la posibilidad de que Kamala sea elegida presidente de Estados Unidos. Eu não tenho ilusões, não creio que vai haver cambios substanciais. Eu sempre digo que, para mim, em Estados Unidos, os partidos republicanos e demócratas são como a diferença entre eles é a mesma entre Coca-Cola e Pepsi-Cola. Ou seja, é a mesma coisa. Não tenho ilusões disso. Todos eles defendem a acumulação privada do capital, todos eles estão convencidos que Estados Unidos deve ser a polícia do mundo, todos eles pensam que o modelo de democracia estadunidense deve servir de exemplo para todos os países do mundo. Então, não estou nada iludido quanto à possibilidade. De qualquer maneira, eu creio que a eleição de Trump seguramente vai ser muito pior para o mundo do que a eleição de Kamala. Então, esse é um hecho novo. Agora temos também uma ascensão de todas as eleições mais recentes em um mundo da direita, uma coisa que todavia nós outros de esquerda não hemos aprofundizado em las análises, depois vou entrar nesse tema, pero em América Latina também temos uma situação muito complexa, porque há governos de direita, né, como de Cubela em El Salvador, o governo de Peru, o governo de Milei em Argentina, e governos progressistas, como temos em Brasil, em Venezuela, em Cuba, agora em México, né? Mis felicitações aos seres mexicanos por la eleição de gente que vai seguir em la mesma linha do governo anterior, que ha hecho muito para o povo de México e ha representado um forte equilíbrio ante as agressões de la Casa Blanca em nosso continente, sobretudo López Obrador ha sido muito solidário com Cuba, e isso para mim é um mérito inestimável, porque Cuba vive uma situação muito difícil neste momento por força de um somatório de fatores, como o bloqueio, que já dura mais de 60 anos, o criminal bloqueio econômico imposto por la Casa Blanca, pero também a pandemia, que ha causado muito dano, sobretudo ao turismo a Cuba, depois a guerra de Rússia e Ucrânia, porque são os dois principais fornecedores de insumos a Cuba, e também o hecho de Trump haver añadido mais 243 novas medidas ao bloqueio e ingressado Cuba de novo em la lista de los países supostamente promotores de terrorismo. Então, todos esses fatores han afetado muitíssimo a economia cubana e, felizmente, México, por López Obrador, e espero agora que também com Cláudia siga na mesma linha, ha sido muito solidária com Cuba. Isso é muito importante em la geopolítica latino-americana. Pero temos agora eleições em Venezuela, não sabemos o que vai ter de resultado, espero que tudo passe bem, que a direita não venga a dirigir este país. E teremos uma situação também muito difícil em Brasil, porque Lula é um homem de esquerda, um homem progressista, pero tiene suas esposas em las duas piernas. Uma que é o Congresso, que é hegemonicamente conservador, basicamente um Congresso de bolsonaristas, e tem o problema do Banco Central. O Banco Central de Brasil é autônomo, tem liberdade a ser a administração monetária sem interferência do executivo, e há
não ha bajado a taxa de ganância. E o hecho de não bajar a taxa de ganância dificulta tanto as inversões nacionais quanto extranjeras. E isso afeta demasiadamente nossa economia. Então, isso cria muitas limitações para que Lula pueda seguir haciendo ampliar cada vez mais suas políticas sociais. De qualquer maneira, os resultados em esse ano e meio que Lula está adelante do governo han sido muito positivos. Ha barrado substancialmente o nível de miséria e pobreza. Com Bolsonaro, nós outros tínhamos 33 milhões de pessoas com hambre crônica, agora temos 8 milhões, e ha reduzido muitíssimo o desemprego, a desocupação, há cada vez mais postos de trabalho, e ha estabilizado bastante. A inflação está bajo controle e temos uma situação, não é ideal todavia, mas uma situação muito melhor do que teníamos com Bolsonaro. E todavia seguem os processos a los bolsonaristas golpistas que han tentado implantar uma ditadura em Brasil em 8 de janeiro de 2023 e muitos sancionados, incluso muitos sancionados que tiveram liberdade provisória para estar em suas casas, se exilaram em Argentina, e isso é um outro problema, né? A Argentina hoje serve de país que recebe a gente mais extremada de direita do Brasil, e Milei e Lula estão em ruta de colisão, porque Milei é um homem desrespeitoso e ha ofendido diretamente a Lula inúmeras vezes. Então, apesar de que as relações comerciais e diplomáticas seguem de pé, sem nenhum câmbio substancial, pero não há relações entre os dois presidentes. Então, estamos aí vivendo um momento difícil em todo o mundo, um momento de ascensão da direita. Felizmente, apesar de os novos deputados elegidos para o Parlamento Europeu terem uma tendência de centro-direita, ao menos em França, tivemos uma surpresa na segunda volta, quando os parlamentares de centro-esquerda han ganado as eleições, o que ha criado um problema difícil para Macron. De qualquer maneira, tem que aceitar que houve uma surpresa para ele e que as forças populares todavia têm prestígio, têm escuta e têm poder político em aquele país. O que quero chamar a atenção é que creio que essa ascensão da direita em um mundo tem muito a ver com as plataformas digitais. Ou seja, esse é um novo fator em la cultura global e que a esquerda todavia não ha encarado em sério e muito menos não sabe manejar as redes digitais com a mesma maestria, a mesma expertise que tem a gente de direita. Então, eu sempre digo que se nós outros da esquerda não criamos nossas trincheiras digitais, se nós outros não dominamos esta tecnologia, vai ser muito difícil enfrentar essa guerra cultural ideológica que se dá por las redes digitais. Por outro lado, sabemos que as redes digitais elas provocam dois fatores muito fuertes. Primeiro, é o individualismo e, segundo, é o narcisismo. Ou seja, a gente cada vez se interessa menos por participações coletivas presenciais, como sindicatos, movimentos sociais, associações, comunidades pastorales, e cada um se queda com seu telefone celular, crendo que por acesso à internet e às redes pode ser suficiente
para informar-se y hacer sus comunicaciones. O hecho es que eso cria uma vulnerabilidade, uma fragilização das relações sociais, o que reforça a direita, porque a direita não somente é dueña dessas plataformas, como controla também os algoritmos e os robôs, e agora a inteligência artificial. Por exemplo, se tu tienes acesso a Twitter, que agora que se chama X, né? Se tu tienes acesso a este canal, intenta fazer qualquer crítica ao genocídio que o governo de Netanyahu em Israel produz em Gaza, tu não vai lograr, não vai conseguir. Ou seja, aí está um exemplo muito clarito de como há uma censura, há um controle. Ou seja, não é uma tribuna livre de expressão, de livre expressão. É uma tribuna barra um controle. Né? Se qualquer um de aqueles que me escutam agora intentam fazer uma crítica ao governo de Netanyahu em X, em antigo Twitter, não vai conseguir fazê-lo porque há um controle aí. E Elon Musk, agora com a visita de Netanyahu aos Estados Unidos, ha comparecido a sua recepção ao Congresso dos Estados Unidos e ha declarado apoio a Trump e também apoio a Netanyahu, apesar de que, ao passado, hizo declarações nitidamente antissemitas. Mas essa gente não raciocina por princípios, raciocina por interesses. E se seus interesses, que são totalmente centrados em o capital, se vê ameaçados de alguma maneira, eles querem ir adelante. Então, o outro fator que temos que tratar é pensar que toda essa nova cultura digital e também todos os meios que respiramos em nossos países produzem uma deseducação política de nosso povo. Ou seja, se tu conecta a televisão, a rádio, a grande prensa, impressa, escrita, todo tem um viés, tem um forte caráter de centro-direita. É muito difícil encontrar veículos importantes de influência na opinião pública que sejam de esquerda. Então, isso cria um processo muito profundo de deseducação política. E o problema é que nossas agrupações de esquerda, partidos, associações, sindicatos, movimentos populares, não fazem como se devia esperar, educação política do povo. Então, eu queria, Hector, subrayar esse ponto. Eu creio que hoje o principal reto que a esquerda tem em América Latina é volver ao trabalho de educação política do povo, sobretudo através do método de Paulo Freire, que é um método de educação popular muito efetivo, e isso ajuda a gente a ter uma consciência crítica. Creio que é um equívoco de los governos progressistas pensar que com políticas sociais, benefícios a los mais pobres, isto é suficiente para cambiar a cabeça da gente e ter da gente apoio de sustentabilidade de los governos. É um equívoco. A história da União Soviética ha comprovado que benefícios sociais não são suficientes para cambiar a cabeça da gente. Foram 70 anos de muito boas políticas sociais na União Soviética, havia pleno emprego, não havia miséria, havia um nível muito bom de educação, de saúde, de vivendas e tudo isso. E a União Soviética vindo abaixo em 89, sem que nadie disparasse um solo tiro. Ou seja, não houve guerra, não houve assassinatos, não houve exércitos, não houve guerrilha, não houve nada. Houve o quê? Um sonho que aquele povo tinha de querer viver uma sociedade capitalista. Então,
esse exemplo de União Soviética deveria hacernos pensar bastante. O que estamos fazendo para garantizar um mundo futuro de justiça, um mundo futuro de paz, se não hacemos trabalho de educação política do povo? São essas ideias que eu queria compartilhar com vocês. Maestro, me dejó sin aliento porque nos acaba de dar una cátedra de un repaso impresionante sobre la situación de América Latina y hasta de Europa en solo que 20 minutos para acabar pronto. No sé ni qué decirle porque realmente nos dijo todo lo que está pasando, la situación que está viviendo la izquierda para poder enfrentar esto. Y como bien dice usted, todos los medios pues son de derecha. Sim, Estamos, la gente a veces de derecha critica a la izquierda y le dice, o a mí también cuando tienen pláticas conmigo me dicen, es que tú estás con la ideología de la izquierda y ellos se sienten que no están ideologizados, según ellos. Le digo, claro que lo estás. Lo sim, oyes todos los días música norteamericana, ves sim, películas norteamericanas, ves la televisión, ves los medios, estás ideologizado y no lo sabes, no tienes exatamente. idea de eso. É, Esa es la enorme diferencia, que es la fuerza del capitalismo en la expresión de estos medios culturales, que son culturales, aunque pudiéramos criticar el nivel de cultura en muchos de sim, mas ellos. são meios de deseducação política. Exacto. Influyen É, totalmente y sin que la gente se dé cuenta en la forma de ver las cosas. exato. Opinan lo que leen de un medio de derecha que protege al capital, que la oligarquía viene siendo dueño de ese medio, y toman esa opinión como de ellos para juzgar sin saber y sin tener más conocimiento sobre otros o lo que sucede en otros países. Lo vemos todos los días aquí, sobre todo aquí donde yo estoy, cuando hacen críticas sobre Cuba. Ve la pobreza de Cuba. Qué mal Sim, viven los cubanos, pobrecitos. Y les sim, digo, ¿y el bloqueo? No, nadie sim, menciona el bloqueo. sim, Nadie comenta el bloqueo. Lo mismo, por ejemplo, con lo que está pasando ahorita en Venezuela. También sim, tienen un bloqueo desde que estaba Obama. sim, Un bloqueo tremendo y la gente el bloqueo no lo mencionan. Y les digo, mira, el país de Venezuela es tan, pero tan rico, pero tan rico, que aunque hubiera un gobernante totalmente inepto, es imposible que quiebre con tanta riqueza petrolera y de oro y sim, demás que tiene, porque eso siempre se va a demandar. Podrá tener muy malas políticas, pero no puede quebrar. Es muy difícil que quiebre, casi imposible con tanta riqueza. El problema es cuando lo bloquean por todos lados y no los dejan moverse y sobre todo que les roban sus activos y patrimonio, porque es lo que han hecho. Les han congelado sim, cuentas, les han robado el oro, precisamente Inglaterra, donde comento, nosotros tuvimos un neoliberal que es Agustín Carstens, que también entregó oro mexicano y no lo dejó aquí. Esas sim, toneladas también las llevó a Londres. Yo no entiendo por qué las llevó a Londres. é, Nomás como ese detalle, como pasó en sim, Venezuela. Y las famosas refinerías de PDVSA, de Citgo, que también ya se las quitaron allá en Estados Unidos. Entonces, la gente eso no lo menciona, no lo não, não, dice. a gente não tem nem sequer consciência disso. Não, eu sempre quando me encontro com muchachos em escolas, eu pergunto que país produz mais películas no mundo. Invariavelmente dizem que é os Estados Unidos. E não é verdade. É o país que produz mais películas no mundo é a Índia. Exacto. Pero pouca gente se dá consciência, tem consciência disto. Ou seja, nossa cabeça aqui em América Latina é hecha por la Casa Blanca, por los interesses dos Estados Unidos. Somos um continente colônia, com exceção de Cuba. Então, isso Maestro, influi muito. con esta visión que tiene usted de largo alcance, de largo aliento, hay solución para esto. Podemos tener realmente esperanza, Sim, porque não digo, há no que se ve tan perder a claro, esperança. Não de há que repente no se ve perder, tan claro. porque, mira, a América Latina ha vivido situações muito mais tirânicas do que vivimos hoje, né? Toda a luta anticolonialista, toda a luta de los pueblos originários, indígenas, a luta agora
de las etnias negras. Então, não há que perder a esperança. As coisas são difíceis, há que seguir em luta. O problema, creio que maior, é que nós outros hoje somos menos organizados do ponto de vista de mobilidade política do que antes, porque agora estamos um pouco sequestrados, entre comillas, por las redes sociais. E as redes sociais são muito buenas se sabemos utilizá-las para a educação política, pero muitas vezes não sabemos, né? Se perde demasiado tempo em essas redes com comunicações privadas, mas sem aproveitar, como estamos aqui fazendo agora, em este Zoom, sem aproveitar para um trabalho de educação política. Então, eu creio que esse é o desafio que temos por delante, como entrar essa nova cultura imarrética, essa cultura digital, para ser trabalho também de educação política. Creo que la clave la está mencionando muy bien usted. Se necesita un proceso de pedagogía Exatamente. constante y revolucionaria. Y como bien dice, usted lo puede decir de su paisano, Paulo Freire, yo creo que uno de los más, si no el más grande pedagogo que ha dado el Sim, mundo en la historia reciente, cada vez se necesita más y se actualiza la necesidad de sus enseñanzas, como también las suyas, maestro, esa es la verdad, como también las suyas que ha dado usted a lo largo y ancho del mundo, que cuando le hablan, pues a impartir las enseñanzas que usted ha ido acumulando a lo largo de su vida y que muchas de ellas las ha pagado usted con sangre, con exatamente. libertad y con Ah, sacrificio. exatamente. Há que ter Eso, esperança. Há que guardar o pessimismo para dias melhores. ah, pues no, es buen planteamiento, ¿no? Que Ah, incluso esté la situación ahora que no nos podemos dar ni el lujo de ser pesimistas. exatamente. É. ¿Cómo ve, en términos generales, por decirlo así, la situación que está viviendo Petro allá en Colombia? Não, eu creio que está sendo um bom governo dentro de suas limitações, de todas as dificuldades que tem Colômbia, mas creio que está avançando bem, né? Ha tomado medidas muito boas a favor do povo e tenho muita simpatia por seu governo, por sua maneira de actuar, sabe, por sua habilidade política. Tenho muita apreço a maneira política de actuar de Petro, né? Colômbia não é um país fácil, não é um país fácil porque o nível de corrupção é muito grave, muito alto, muito profundo. Então, não é fácil em pouco tempo limpiar toda esta área que está sido contaminada por muitos e muitas décadas de corrupção, de narcotráfico, de guerrilhas que de um lado inicialmente lutavam por la liberação do país, pero depois passavam a lutar por seus próprios interesses, incluso monetários, enfim. É uma coisa bastante complexa, mas creio que ele vai conduzindo bem o processo aí em Colômbia, hasta onde logro seguir, né? Y sobre Argentina, ¿qué A opina? Argentina é uma tragédia, uma tragédia. Eu não me custa trabalho entender como um país tão politizado como a Argentina pudo eleger Milei presidente. Me custa trabalho. Depois de tantos anos de ditadura, com tantos massacres, mortos, desaparecidos, como Milei pode ser presidente da Argentina? Para mim é. Agora, vou dizer, eu creio que a falha maior do governo Kirchner ha sido justamente não tratar de fazer educação política do povo. Esse ha sido uma falha. Allá de la mala administração, porque tu não pode apoiar um governo de esquerda porque de esquerda, declaradamente de esquerda. Não. Para mim, um governo de esquerda é aquele que efetivamente logra fazer benefícios muito favoráveis a los setores excluídos e marginalizados. E isso, infelizmente, não ha passado em Argentina.
Y bueno, y la situación de Ecuador. Bueno, Equador é terrível. Equador é quase um quartel hoje, né? Equador e El Salvador são dois países, a mim, muito similares, no sentido de governos autoritários, governos muito eh, centrados em seu aparato policial militar, enfim, é uma tragédia depois de ver toda a tradição que Equador empezou com Rafael Correa e o que passa aí hoje, para mim é uma tragédia, né? ¿Ve que pudiera, precisamente ante una situación de gobiernos así, como bien menciona usted, de El Salvador, el de Noboa en Ecuador, y sobre todo el de Milei, que está prácticamente Sim. desapareciendo el Estado? A veces es difícil pensar qué solución se le puede dar a un pueblo que ve cómo se precariza cada vez más y aún así decirles, luchen, tengan esperanza. Es algo muy complejo y difícil decir esto. Não, não é fácil. Eu espero que essa gente não perca a esperança de nenhuma maneira, porque, por exemplo, em Brasil hemos enfrentado 21 anos de ditadura militar e seguimos em la luta, né? E hemos logrado derrotar a ditadura militar depois de 21 anos. Ha sido muito difícil, com muitos mortos, desaparecidos, muita sangre, muito sofrimento, pero ha valido a pena esta luta. Então, temos que mirar ao passado. Já os pueblos em nosso continente han logrado muitas conquistas e temos que seguir com esta esperança. Não podemos, de nenhuma maneira, pensar que agora a direita tem a total hegemonia de los processos políticos. Não se pode perder a esperança. Pero para isso é necessário volver a uma cultura de esquerda, que agora já não temos tanto como tínhamos antes o marxismo, as forças de esquerda em outros lugares do mundo, sobretudo em Europa, né? Em Itália, um partido comunista muito significativo, em França, toda uma tradição de luta contra a ocupação nazi. Enfim, tudo isso ha desaparecido. Eu costumo dizer que, se me perguntam quem em Europa hoje é de esquerda, eu conheço uma só pessoa, e esta pessoa não é europeu, é argentino, latino-americano, e se chama Papa Francisco. Ou seja, tu não encontra mais muita gente de esquerda em Europa, o que é uma lástima. Então, você sabe, há uma situação hoje muito desfavorável a nós outros de esquerda em la conjuntura global. Pero não podemos perder a esperança, Héctor, de nenhuma maneira. Há que seguir adelante. Lo acabo de decir de veras algo muy delicadamente, muy finamente, cuando menciona al Papa como la persona más Sim, de izquierda en Europa. para O mim sea, é o único homem em Europa que é explicitamente de esquerda. Homem assim, que ocupa uma função muito representativa, né? en lo personal he visto en varias ocasiones que hace una entrevista a él, que no fue relativamente hace poco, en la que 2 o 3 veces le pregunta al entrevistador, ¿es usted comunista? Y Sim, él, vamos, sabiendo cómo se maneja, que pudiendo decir sí o no, responde, chécate el Mateo, chécate el sim, Evangelio de Mateo y responde. sim, Y le vuelve a decir, pero es que es usted comunista. Y vuelve a decir, y vuelve a responder, o sea, pues ahí está la respuesta. sim, exatamente. Y Não, é um homem muito... ese video, Fray Beto, lo he puesto yo en chats, donde por desgracia abunda la gente de derecha, los derechangos, como les digo yo, y cuando les pongo que el Papa, al que supuestamente ellos siguen, porque son católicos, hacen un mutis impresionante, porque ya no les gustó. Es un Papa que en lo personal sabe uno que lo detestan, precisamente porque contradice todas las actitudes clasirracistas que Sim, ellos manejan y se creen aún así católicos y sim, cristianos. Esa hipocresía o esa doble moral o esa dualidad se me hace impresionante verla en personas a las que habitualmente uno le llamaría como que son muy buenas personas, pero cuando uno analiza eso, se da uno cuenta que realmente esas personas lo que tienen son modales,
é verdade. modos, nada más. Y que pueden tener títulos académicos, pueden tener dinero, pueden haber viajado, pero les digo yo, pero no tienen educación. Sim. No tienen en verdad educación porque no respetan al otro, no lo ven como igual, lo ven menos porque no tiene dinero y ni la Exatamente. posición que ellos tienen. Entonces, Exatamente. esa es la situación que yo vivo aquí, donde yo estoy, Fray Beto. Sim. Me gustaría, si nos pudiera dar también, no, espero que no la sienta forzada. Ahora, lo que vio usted en México, cuando llegó a venir con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo que usted puede, desde la distancia y con su visión, lo que usted cree que pueda pasar ahora con lo que llamamos acá el segundo piso de la transformación, que sería encabezado por la primera mujer en la historia de mi país en encabezar la más alta investidura. En 200 años va a ser la primera mujer y en 70 años, desde que se le permitió a la mujer en mi país votar, después de 70 años, llega una mujer a la presidencia de la República y de manera aplastante, con casi 36 millones de votos, convirtiéndose prácticamente en la mujer más votada en la historia de mi país. Sim, para mim é um mérito isso, sabe? Felicitações a vocês, mexicanos, por esta conquista. Agora vamos ver o plano de governo, vamos ver como Cláudia conduz a educação política do pueblo, vamos ver como maneja as coisas. Ou seja, eu espero que não seja, não tenha a ingenuidade de pensar que solamente com medidas administrativas vai lograr manter um apoio consistente do pueblo. O que temos que fazer é as três coisas, né, conjuntas: conscientizar, organizar e mobilizar. Se não se hace esse trabalho, por mais medidas favoráveis de programas sociais que se pode tomar, isso não resulta em um apoio sustentável. O apoio sustentável vem justamente desses três fatores, né? Conscientização, organização e mobilização. Se não há isto, eu não creio que se vá a ser um trabalho de profundidade. O trabalho de profundidade tem que centrar em las capas pobres, las capas populares, tem que saber tomar medidas muito difíceis, muito duras para a élite de México, que vai sempre lutar por seus privilégios, por suas, né, conquistas históricas, e tem que valorar os movimentos populares, sindicais, indígenas, de maneira muito inteligente. Maneira inteligente, ou seja, não cooptar esses movimentos. É um erro quando um governo progressista quer que esses movimentos sejam um correio de transmissão de suas ideias. Não, tem que respeitar a autonomia desses movimentos e, ao mesmo tempo, valorar suas atuações. Eu me recordo que no primeiro mandato de Lula havia muita dificuldade, por exemplo, sindicatos e movimentos populares obter presupuesto do governo para hacer suas publicações. E os grupos ricos, poderosos, não tinham dificuldade de obter presupuestos para suas atividades midiáticas. Então, são coisas, pequenas coisas, mas que têm um peso muito grande. Ou confiamos em o processo popular, ou vamos, sabe, ser vítimas das concessões demasiadas que muitas vezes hacemos a los más ricos. Penso por aí, Héctor. Maestro, usted dijo ahorita algo que es clave y que a veces se olvida para la gente de izquierda que ocupa cargos: dedicarse a administrar. Muchos llegan a los puestos nada más para administrarlos, para no causar olas, para seguir conservando el puesto, pero no causar problemas y pasar desapercibido. Y les digo, la izquierda es por naturaleza disruptiva, es rebelde. Entonces, si tú tienes un cargo,
precisamente tienes que ir a crear nuevas formas de expresión y no solo dedicarte a administrar. Pero el que alguien de izquierda tenga esa visión y sobre todo el valor de llevar esto a cabo, no es nada fácil, porque el entorno generalmente los obliga precisamente a convertirse en burócratas, que son esencialmente las figuras que a veces desde la izquierda son las que lo reprimen y uno desde la izquierda las tiene que combatir. Entonces, cuando Mm. llegan a los cargos, a veces caen nomás en administrarlos y no en crear nuevas formas, en ir más allá, en ser disruptivos para poder ampliar los campos de influencia que a veces están simplemente delimitados por un reglamento interno. Entonces, encontrar gente que haga eso desde la izquierda no está tan fácil. Não, não é fácil. E há outro fator também, Hector, que é muita gente de esquerda, quando chega a funções de governo, se deixa cooptar por um certo elitismo. Ou seja, a gente já não quer ir a las bases populares, já não quer ir a los bairros pobres, já não quer mesclar-se com a gente marginalizada, quer estar junto a los ricos, e os ricos têm um poder de cooptação de nós outros muito forte, muito sedutor. Então, eu vejo muita gente que chega a instâncias de poder, gente de esquerda, e que depois abandona sua ideologia, seus princípios, para poder manter-se aí lo mais tempo possível. Isso é um hecho muito lamentável que passa em muitos lugares. Ou seja, o que não sei como vocês chamam essa gente de sindicato, que quer eternizar-se em suas funções diretivas, né? Os amarillos são chamados em México, amarillos. Não Bueno, sei en como México se realmente chama. no se utiliza tanto el término, más bien É, bueno, se les dice de muchas maneras de que, bueno, están como fósiles queriéndose é, extender los cargos, caciques se les llama básicamente, sería el término. aqui Es em un Brasil há cacique. um outro. Aqui em Brasil não se diz amarillos, se chama pelegos, que é uma palavra que não tem tradução. Mas justamente são gente que depois que chegam na função de poder não querem abandoná-la e hace tudo em função de manter-se aí no poder, não em função de los princípios, de los objetivos que favoreçam ao povo, mas em função de manter-se ao poder. Esse é outro problema, né? Essa síndrome de poder. Eu sempre digo que o ser humano tem 5 grandes tentações. A primeira é o poder, a segunda é o poder, a terceira é o poder, a quarta é o dinheiro e a quinta é o sexo. Então, esse é o problema. É, é, Vaya, sí, porque el poder para muchos es afrodisíaco. exatamente. É. Eh, pues, maestro, de veras, le quiero agradecer esta cátedra que nos ha dado hoy. Vamos, la última vez que platiqué, tengo el privilegio de decir que ya he tenido 2 veces la oportunidad de charlar eh, con usted y vamos, en ninguna me he quedado defraudado, al contrario, Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. salgo enriquecido con todo lo que usted dice y me deja pensando, mucho que pensar. Los conceptos que dice usted, los voy a tener como en aquella ocasión que pensar y Sim. repensar. Y recuerdo que después de que hablamos la primera vez, lo volví a buscar porque dejó cosas en mi cabeza y que yo tenía que comentar. Y ahora créame que no va a ser la excepción porque tocó temas muy puntuales que estamos viviendo. Y la verdad le agradezco que nos haya dado usted generosamente este espacio, su tiempo, pues para hacernos llegar su invaluable voz. Y se lo digo yo así a título personal, porque así lo creo, así lo siento y así me consta. No tengo que decir mentiras. Muchas Así es. gracias, Héctor. Um abraço fraterno. Eu agradeço pela invitação. Um abraço fraterno também a toda a gente que nos acompanha, que vai ter a oportunidade de ver e escutar este vídeo. E sou muito feliz de poder dialogar contigo. Você me hace muitas provocações positivas, emuladoras, e sou feliz de poder expressar aqui minhas ideias e minha experiência de vida. Muitas graças.
No, el agradecido soy yo, maestro. Me honra mucho lo que usted me está diciendo. Créame, me hizo no solo el día, yo creo que me hizo esta semana y la que viene. Le Muchas gracias. agradezco. Buenas Muy tardes bien. allá. Gracias, Gracias, que esté hermano. bien, maestro. Chao. Chao.